dia, crianças! Tudo bem? Como foi a semana de vocês? Mais um domingo, não é mesmo? Graças a Deus! Como é bom a gente estar aqui hoje juntinhos, de uma forma diferente. Mas que bom, né? Nós podermos louvar ao Senhor, lermos a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais de Jesus, orarmos. Então agora nós vamos fazer uma oração. Como é que a gente faz quando a gente faz oração? Pega as duas mãozinhas, vamos lá, Daniela? E vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia. Então vamos orar com reverência. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Como é bom poder falar contigo, Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar contigo. Eu te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha vida, te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda faz nas nossas vidas. Abra, Senhor, os nossos corações para que possamos aprender um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos louvar ao Senhor com uma música que fala sobre a alegria. Não é mesmo? A alegria. Como é bom a gente sorrir, não é? O Papai do Céu se alegra quando a gente sorri, não é mesmo? Então vamos cantar? Se você não sabe, você vai aprender. Vamos? Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a chave da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus, não é mesmo? Assim, acho. Pela alegria que Ele nos dá todos os dias. Um beijo pra vocês e daqui a pouco teremos a história com a tia Helena. Bom dia! Quem aí está bem animado para mais um dia, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical? Eu, já estou prontinha para ouvir a história que a tia Helena tem para contar para a gente hoje. Mas antes da gente ouvir a história que a tia Helena vai nos contar, quem aí ainda se lembra da última história que a tia Tati contou no último domingo? A gente falou sobre Jesus. Muito bem! E isso na nossa história da semana passada, Jesus estava indo para uma cidade muito importante. Uma cidade muito importante para o povo de Deus, muito falada na Bíblia. Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém e ele pediu para que 2 dos seus discípulos, olha diz aqui, Jesus pediu para que 2 dos seus discípulos fossem até uma cidadezinha ali próximo de Jerusalém
para buscar um animalzinho que ele mesmo tinha escolhido para entrar naquela cidade tão importante que era Jerusalém. Vocês lembram qual foi o animal que Jesus escolheu? Um jumentinho. Pois é, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus, o Filho de Deus, ele foi até Jerusalém montado num jumentinho, o nosso rei. E quando Jesus ia até Jerusalém, vocês lembram que eu contei? As pessoas, elas tiravam o manto, que era um tecido que elas usavam em cima da roupa delas, e elas colocavam aqueles mantos todo no chão, para que Jesus pudesse passar em cima do jumentinho. Aquela multidão de pessoas que seguia Jesus até Jerusalém, elas clamavam em alta voz, elas cantavam e elas diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando as pessoas clamavam Hosana, elas queriam dizer: salva-nos. Sim, aquela multidão pedia para Jesus salvá-las. Elas acreditavam que Jesus era o enviado de Deus, o Filho de Deus para salvar o mundo. A Bíblia já falava sobre isso lá no Antigo Testamento. Lá no comecinho da Bíblia, alguns profetas já falavam que Deus mandaria o seu filho montado num jumentinho. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, montado em um jumentinho, foi para Jerusalém, uma cidade muito importante. Mas será que depois que Jesus chegou em Jerusalém, toda aquela multidão que estava super feliz com ele, que clamava Hosana, será que elas ainda continuavam acreditando em Jesus? Será que elas ainda queriam que Jesus as salvasse? O que será que elas queriam que acontecesse com Jesus enquanto Jesus esteve lá em Jerusalém? Hoje nós vamos aprender um pouquinho dessa história tão importante da Bíblia que a tia Helena vai contar para nós. Vamos lá? Oi, meus alunos queridos! Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? A tia tá bem. Eu espero que vocês estejam aí sentadinhos com o papai e com a mamãe, para vocês assistirem juntos mais uma aula que nós vamos dar sobre a Palavra de Deus, nosso tesouro. Palavra de Deus que não tem nenhuma mentira aqui dentro. Um livro tão grande, né? E sem nenhuma mentira. Tudo que tá aqui é tudo verdade. Porque é Deus que fala com a gente. E Deus não mente, porque Deus é maravilhoso. Deus tem planos maravilhosos para nossa vida. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra coisa para a gente. E às vezes a coisa não acontece e a gente fica insistindo. Mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Assim como hoje nós vamos entender um pouco mais da vida de Jesus aqui. Qual será o plano que Deus tinha para o seu filho Jesus aqui na terra? Nós vamos descobrir, a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai descobrindo as coisas. Pois é, lembra que a tia Paty contou que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e tinha aquela multidão. E muita coisa aconteceu ali numa semana. Aconteceram coisas que aquelas pessoas que cantavam, que estavam felizes, porque Jesus tinha chegado na cidade, passaram a não querer Jesus ali, não estavam mais felizes com Jesus ali. Sim, primeiro eles queriam porque eles achavam que Jesus ia ser o rei deles, porque eles tinham um rei muito mau. O rei era como o presidente da república, assim, que
Pega, manda, faz os decretos e a gente tem que obedecer. Se ele tiver certo, se ele não tiver, nós temos que obedecer. E esse rei dessa época não era tão legal assim, eles não gostavam. E eles queriam que Jesus fosse o rei. Eles achavam que Jesus era igual aquele rei deles e queria que Jesus fosse o rei deles. Só que Jesus é um rei diferente. Jesus é o nosso rei, mas não é igual àquele. Vamos entender por que Jesus é um rei diferente. Sim, sabe por quê? Jesus, Deus era o pai dele e Deus tinha um plano para ele. Para quem acredita nele, quem acredita em Deus, ele veio para nos salvar. É salvar do quê, tia? Salvar porque Deus, quando fez a terra, ele fez tudo. Tudo que tem na terra foi Deus que fez. E aí, o que aconteceu quando Adão desobedeceu? O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e nós pecamos até hoje. Eu peco, vocês pecam, papai e a mamãe pecam, todo mundo peca. E o que é o pecado? O pecado, gente, é tudo que a gente faz que deixa Deus muito triste. Tudo que ele escreveu aqui na Bíblia para a gente não fazer e às vezes a gente faz. Como, por exemplo, a gente mente. Às vezes a gente conta uma mentirinha. Às vezes a gente briga com alguém. E Deus não gosta, fica muito triste. Às vezes a gente pensa, só de pensar, porque Deus conhece tudo, inclusive o que a gente pensa quando a gente pensa uma coisa errada. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, que pessoa chata. Deus não gosta disso. Aí a gente peca. E quando lá atrás, desde lá atrás, quando Deus fez o mundo, fez o Adão, que era o primeiro homem da terra, ele pecou e ele ficou separado de Deus. E nós também, se a gente peca, a gente fica separado, até que a gente pede perdão para Deus. Mas para a gente chegar nisso, Jesus teve que passar por algumas coisas. Sofreu. Quando a gente sofre, é muito ruim, não é? Quando a gente tem alguma dor, é muito ruim. Quando a gente fica sozinho, parece que não tem ninguém com a gente, é muito ruim. E Jesus teve que passar por tudo isso, porque era um plano de Deus. Um plano de Deus, e tudo que Deus planeja é perfeito. É direitinho, não tem erro. Sempre o plano de Deus é o melhor. Mas, para que fosse concluído, acabasse esse plano de Deus para juntar o homem e Deus, que estavam separados pelo pecado, Jesus sofreu aqui. Vocês sabem o que é isso? Isso é uma cruz. Mas quando Jesus estava lá, naquela cidade onde todo mundo primeiro queria que ele fosse o rei, depois eles ficaram querendo que Jesus morresse. Aí eles deram os soldados, tudo ao mando do rei, deram uma cruz que Jesus carregou nas costas. Gente, era uma cruz pesada. E o coitado de Jesus carregou aquela cruz,
quando ele carregou a cruz, aqueles homens maus que eram mandados pelo rei, os soldados batiam nele e batia. Imagina só, pegar e bater assim, ele sangrava, coitadinho, doía. E assim mesmo ele carregava a cruz e ia andando lá para o monte para colocar a cruz lá no monte. E ele foi andando. E vocês pensam que parou por aí? Não, eles judiaram mais. Olha o que eles fizeram, uma coroa de espinho. Gente, isso daqui, ó, é como se fosse assim, uma agulha que quando aperta na cabeça, assim, de Jesus, pôs na cabeça dele. E ele foi como se tivesse um monte de agulha nele e escorria sangue e doía. E batiam nele, e aquela cruz pesada. E assim mesmo ele obedeceu. Porque Jesus é obediente e ele sabia que era plano de Deus. Mas ele sofreu. Ele sofreu por mim, porque eu acredito nele. Ele sofreu para quem acredita. Sofreu por vocês. Sabe por que ele sofreu tudo isso? Porque ele queria que a gente fosse morar no céu com ele, com Deus. E ele foi indo. Levou a cruz lá no monte. Chegando lá, eles puseram Jesus pendurado na cruz. E aí pegaram a mãozinha dele assim, pegaram um prego bem grande, puseram aqui e martelavam. A mão dele ficou toda sangrando porque furou a mão dele. Pôs nessa outro lado outro prego e furou. Sangrava, ele já estava todo machucado, a cabeça dele machucada, o corpo dele porque ele tinha apanhado. Depois puseram os pezinhos dele aqui e prego e segura. E ele ficou ali na cruz assim, pendurado, gente, e sofrendo, se sentiu sozinho ali, e todo mundo xingando, que dia triste, até que ele não aguentou, e ele pegou, e a cabecinha dele abaixou, e ele morreu na cruz. Naquela hora, tudo ficou escuro por 3 horas. A terra tremeu. Tamanha era a importância de Jesus estar na cruz. Porque ele sofreu para que a gente pudesse ter uma vida para sempre com Deus. Que delícia, gente, morar com Deus. Mas para isso, Jesus teve que sofrer muito. Mas esse sofrimento não durou muito. A tristeza desse dia, nós vamos ver na próxima aula. Por que Jesus sofreu tanto aqui? Para nos salvar. Para fazer com que a gente possa morar lá no céu. E a gente vai ter vida eterna com Deus. Basta a gente acreditar que Jesus morreu por nós. E amar Jesus. Amar a Deus. Como que eu posso fazer isso? Mostrar esse amor para Deus? Toda vez que eu vou fazer uma oração, agradecer porque Ele mandou o seu único filho
para morrer por nós. Agradecer pelo amor enorme que Deus sente por nós, porque Ele é o nosso Criador, Ele que fez a gente. Ele ama a gente muito. Ele ama muito. Então a gente tem que agradecer todos os dias, porque Deus enviou Jesus aqui na terra para Ele nasceu, Ele cresceu, Ele morreu. E semana que vem nós vamos ver o que aconteceu com Jesus depois que Ele morreu na cruz. Que bom, né? Saber que a gente tem um Deus que nos ama demais. Saber que Ele fez o mundo todo pra gente poder adorar Ele, cuidar da criação que Ele fez, que era as árvores, os bichos, os animais todos. E principalmente pra gente adorar. Adorar é fazer oração agradecendo Ele, cantar para Ele, é um jeito de adorar Ele. Eu adoro Deus. E você? Espero que também. Semana que vem não faltem. Não deixem de assistir a aula da semana que vem, porque hoje foi uma aula triste. Mas semana que vem vai ser uma aula muito legal, muito boa. Vocês vão entender por que aconteceu tudo isso. Um beijo para vocês, boa semana e até semana que vem. Tchau! Hoje eu estou aqui para cantar Te Agradeço. Vamos lá? Olá, crianças! Hoje, depois dessa aula que nós aprendemos mais sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, que perdoa os nossos pecados e nos dá a salvação. Sabe o que eu me lembrei? Do nosso versículo, isso mesmo. O versículo que nós estamos aprendendo diz o quê? Que se nós crermos em Jesus, nós teremos a vida eterna. Exatamente. Mas hoje nós vamos aprender, ouvir e aprender o nosso versículo de uma maneira diferente, com uma música. Vamos ouvir? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade vos digo, João 6,47. Jesus nos disse que Ele é o pão da vida. Isso quer dizer que somente por Ele nós temos acesso à vida eterna.
Ele nos ama, nos protege e é o nosso Salvador. Em verdade, no capítulo... Quem crê Quem quer em mim tem a vida. eterna. João 6:47. Como é bom saber que se nós crermos em Jesus, nós temos a vida eterna. E é exatamente isso que fala o nosso versículo. E o nosso versículo, ele está onde? Na Bíblia, é isso mesmo. E a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, ela não mente. Então, nós vamos repetir o versículo para aprender, guardar na nossa cabecinha e no nosso coração. Vamos repetir? Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Muito bem! Agora nós vamos fazer uma atividade. E para essa atividade nós vamos precisar de 2 folhas de sulfite e da ajuda do papai e da mamãe. Em uma folha nós vamos fazer um desenho de uma cruz bem bonita. Pode pintar, desenhar. E na outra folha nós vamos escrever pecado e Deus e dobrar a folha ao meio. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Quando nós pecamos e desobedecemos a Deus, nós ficamos longe de Deus, porque Deus, ele é santo, ele não gosta do pecado. Mas a gente não precisa ficar triste, porque quando nós pecamos, nós podemos orar, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, que ele vai nos perdoar. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então nós vamos pegar aquela cruz que nós fizemos e colocar aqui, ó, no meio. Porque a cruz é o sacrifício de Jesus que nos une e nos deixa próximos de Deus novamente. Vamos orar agora para encerrar a nossa aula e agradecer a Deus, porque Ele deu Jesus para morrer na cruz no nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por mais essa aula, que aprendemos mais de Ti, mais sobre o Teu amor por nós. Nos ajude a entender e a guardar a Tua palavra no nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dá a salvação. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nossa aula termina aqui. E eu espero vocês na próxima aula. Um beijo bem grande e até próximo domingo.